da Nina, né? É tua filha? Não, amiga. A prima. Muito bom, prima. A filha mora um pouquinho mais longe, né? Muito bom. A prima da Nina. Muito bem. Maria, que o Senhor te abençoe. Muito bom vê-la. Ótimo, muito bom. Aí você pode ir colocando aqui, né? Daqui a pouco a Rose chega. Quantos gostaram de ontem? Quantos estiveram ontem? Muito bem. Quantos gostaram da mensagem de ontem? Muito bom. Então, está gravado, está em nosso canal. Lo de ayer foi um aperitivo, uma antessala, ok? Hoje vamos ter mais temas poderosos. Amanhã também, terminando o sábado, ok? Tem um ditado que diz assim, pastor: quem canta, os seus males espanta. Então, nós vamos começar a espantar tudo quanto é coisa ruim, porque aqui só vai ficar coisa boa, tá? Vamos colocar em pé para a gente cantar. Vamos cantar o primeiro hino, Al andar con Jesús. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y pelar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Muy bien, vamos ahora a cantar un hino en portugués. O segredo da vida cristã está bem pertinho de Jesus.
Sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar. Nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu poder por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar. Nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu poder por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Amém. Assim como estamos, vamos orar. Pai que estás no céu, Senhor, nós queremos te agradecer os momentos que estamos tendo o privilégio, Senhor, de escutar a Tua palavra, através do Teu servo, pastor Luiz Gonçalves. Que o Teu Santo Espírito repouse mais uma vez sobre ele, poderosamente, para que fale ao nosso coração, à nossa mente, que o Espírito Santo comova os corações e mentes que estão aqui nessa noite e que estarão escutando também, estão assistindo através da internet. Esteja conosco, perdoe os nossos pecados, tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito bem. Pastor, damos a palavra. Muito bem.
Maria, nem começamos, já está chorando, Maria. Essa música... Muito bem. Nós estamos mais felizes de ter aqui. Ok? Hoje nós fizemos Bem-vinda, que o Senhor te bendiga muito. Vale. Como se chama você? Belis. Belix. Que o Senhor te bendiga. Belix. Ah, Berix. Berix. Muy bien, aqui vamos. Berix, muy bien. Berquis. Berquis. Muy bien, muy bien. Bueno, no, Belquis. Más fácil. Belquis. Muy bien, que o Senhor te bendiga mucho. ¿Ya? Hoy hicimos un paseo, ¿no? Con el pastor, con el suegro. El motivo de que su suegro no está aquí hoy no es mío. Hemos caminado mucho, hemos dado muchas vueltas. A gente caminhou muito em Colônia e é maior, não? Ou seja, já tem sua idade, então já estava cansado. Então não pudo vir, não? Esse é o motivo. E hicimos um passeio em barco, não? Para conhecer um pouquinho, não? Fomos à la catedral, não? Claro, alguém que venga a Colônia e não vá a Kölner Dom, não? Então, estivemos aí, logo a comer e logo ao hotel. Então, o homem está cansado, não? Ele se quedou já descansando. Desafortunadamente, a pessoa que iba a cantar agora não ha chegado a tempo. Então, pero vamos a ter a canção final, né, para encerrar. E já estamos aí, quase, né? Já estamos, muito bem. Então, seja bem-vinda, Sueli, muito bem-vinda, bem-vinda. Vem a família hoje? O esposo está chegando, muito bem, muito bom. Então, como de costume, o pastor transmite diretamente a seu canal aqui por el celular, por su celular, e nós transmitimos, ¿no? Diretamente a nosso canal. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a dar la palabra al pastor y preparemos nuestro espíritu para este momento. Muito obrigado, pastor. É um prazer ter passado boa parte do dia com você e também com meu sogro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja em nosso coração. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio para mim estar aqui e participar com vocês desses dias tão importantes em que estaremos estudando temas da Bíblia Sagrada. Como o pastor já disse, meu sogro não pôde estar aqui hoje, mas amanhã estará conosco. Eu queria, antes de começar o tema de hoje, dizer que hoje estamos ao vivo pelo YouTube da igreja e pelo Instagram do meu canal. Então, hoje é pelo Instagram. Ontem foi pelo YouTube do meu canal, hoje pelo Instagram. O meu Instagram é Luiz Gonçalves Oficial. Luiz com S. Por que a gente transmitiu ontem pelo YouTube e hoje pelo Instagram? Para alcançar as pessoas dos dois canais, né? Então, nós estamos agora já ao vivo aqui pelo Instagram e ao vivo também pelo YouTube. Bom, antes da gente começar o tema, nós preparamos um cartão como este para vocês. E eu gostaria que o pastor me ajudasse a entregar esse cartão para as pessoas que não são membros da Igreja Adventista. Se você não é membro da Igreja Adventista, eu queria que você recebesse esse cartão agora. É possível eu saber se tem alguém assim? Tem alguém aqui que não é membro da Igreja Adventista? Levanta a mão para eu saber. Ok, tem mais alguém? Tá, entrega o cartão para ela e uma caneta. E agora eu gostaria de entregar também o cartão
para os demais que têm na família alguma pessoa que está longe de Deus, que não aceitou Jesus ainda, ou que se afastou dos caminhos de Deus, e você gostaria que nós orássemos por essa pessoa. Pode ser o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, alguém da sua família que você gostaria que nós orássemos. Tem alguém da sua família que você gostaria que essa pessoa aceitasse Jesus, se aceitasse entregar o coração para Jesus? Tem alguém assim na sua família? Sim, tem? Então, eu queria que você pegasse também esse cartão e preenchesse o nome do seu filho ou da sua filha ou de alguém da sua família para a gente orar. Levante a mão outra vez para ele descobrir e chegar até você. E você pega um cartão e também uma caneta. Está bem? Aí, você que não é membro da Igreja Adventista, coloca o seu nome, o seu endereço e o seu telefone. E você que já é membro da igreja, você coloca o nome do seu filho ou da sua filha, ou de quem quer que você gostaria que nós orássemos. O esposo, a esposa ou alguém da sua casa. Aí você coloca o nome dessa pessoa aqui, para que a gente possa orar por essa pessoa todos os dias. Está bem? E aí, no final, vamos recolher os cartões todos e eles ficarão comigo para que nós tenhamos, durante o dia, vários momentos de oração. Está bem? Pastor, você vai traduzir para o espanhol? Então, posso tocar direto. Ok. Estão escutando bem aí no fone? Ok. Está bem. Muito bom. Então, vocês já receberam o cartão. Por favor, você que já é membro da igreja, repito, você coloca o nome do seu familiar que você quer que oremos por esse familiar. Se você tiver mais de um nome na família, mais de uma pessoa, você pode colocar aqui atrás, porque aqui na frente só cabe um nome, mas aqui atrás você pode colocar mais nomes de mais pessoas da sua família para orarmos, está bem? Aqui atrás. E você que não é membro da Igreja Adventista, coloque os seus dados pessoais aqui na frente, nome, endereço e telefone. E aí, no final, nós iremos recolher os cartões. Muito bom. Enquanto vocês estão preenchendo aí, eu quero mais uma vez agradecer o pessoal do YouTube e os amigos queridos também do Instagram. O pessoal do meu canal fica perguntando assim, que igreja é essa? Onde você está? Porque sempre eu estou em lugares diferentes. Então, deixa eu dizer para você do Instagram. Essa aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de expressão portuguesa, de língua portuguesa, que fica na cidade de Colônia, na Alemanha. Só para você saber onde nós estamos. E o pessoal do YouTube também, caso tenha alguém fora daqui. Ok? Preparados? Sim. Vamos, então, ao tema de hoje. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Isaías. Isaías está no Antigo Testamento. E a gente vai ler o capítulo 58, versículo de número 12. Isaías, capítulo 58, versículo de número 12. Nossa meditação de hoje estará baseada nesse versículo, porém nós vamos citar outros versículos durante a nossa exposição. Vou esperar um pouco para que vocês localizem. Repito, Isaías, capítulo 58 e o versículo 12. Está no Antigo Testamento. Pessoal do Instagram e do YouTube, eu estou esperando um pouco assim para que todos que estão aqui consigam abrir sua Bíblia ou pegar o celular, localizar o texto no celular e acompanhar com a gente. Estamos prontos? Sim, diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Dependendo da versão da Bíblia que você usa em espanhol, pode estar com uma versão bem diferente, mas a mensagem é a mesma. E eu gostaria da sua atenção para entendermos esse verso. No verso de hoje, no tema de hoje, nós queremos responder uma pergunta. Uma pergunta será respondida hoje. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: qual o plano que Deus tem para você?
É muito comum no meio cristão as pessoas falarem para as outras: Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para você, Deus tem uma promessa para você. E aí você fica imaginando esse plano, essa promessa, mas as pessoas não dizem qual é o plano, não dizem qual é a promessa, e finalmente a gente não sabe. Então, essa noite, nesse tema, você saberá qual o plano que Deus tem para a sua vida e para a sua família. O tema de hoje vai responder essa pergunta. Mas para a gente trabalhar esse tema, eu preciso dar uma visão geral sobre o livro de Isaías, que é o livro que estamos estudando hoje. Atenção, meus amigos, fiquem atentos, porque eu vou dar agora uma visão geral do livro de Isaías. Claro que resumida, porque se eu fosse falar sobre Isaías, teríamos que fazer uma semana inteira, só para falar de Isaías. Mas, assim, em 2 minutos, eu vou dar uma visão geral sobre o livro do profeta Isaías. Bem, você já sabe que Isaías é um livro profético, mas Isaías também é um livro evangélico. Ele é de profecias e é também um livro de evangelho. Eu poderia falar assim: vamos abrir a Bíblia no Apocalipse de Isaías, porque Isaías é um tipo de Apocalipse. Mas eu também poderia dizer assim: vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Isaías. Então, Isaías é um livro apocalíptico, profético, e é também um livro evangélico, porque ele navega nas 2 áreas. Só para você ter uma ideia, o livro de Isaías tem profecias relativas ao Messias. Ele fala do Messias. Ele fala também sobre a volta de Jesus. Fala também sobre o juízo final. Fala também sobre o novo céu e a nova terra. É um livro cheio de profecias. Mas é um livro messiânico, fala muito do Messias, o tempo todo do Messias. Quer ver uma coisa? É o livro de Isaías quem diz que Jesus nasceria de uma virgem. Jesus nasceria de uma virgem e o nome desse menino seria Emanuel, que significa Deus conosco. Foi Isaías quem profetizou isso, inspirado pelo Espírito Santo. Isaías 7,14. É também Isaías quem diz que o menino que nasceria em Belém teria o seguinte nome: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Isaías 9,6. É Isaías também quem descreve os últimos momentos da vida de Jesus. Fala que ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi humilhado, rejeitado, pisoteado, mas não abriu sua boca. Isaías 53. Então, o livro de Isaías é um livro extraordinário. Ele fala detalhes sobre Jesus e detalhes sobre profecias. Outra coisa importante sobre Isaías é que Isaías é considerado uma mini-bíblia. É como se Isaías fosse uma pequena Bíblia dentro da Bíblia. Só para ter uma ideia rápida, a Bíblia Sagrada tem 66 livros e Isaías tem 66 capítulos. Isaías e a Bíblia têm mais alguma coisa em comum. Por exemplo, a Bíblia Sagrada tem 39 livros do Velho Testamento. E esses 39 livros do Velho Testamento têm uma mensagem parecida com os primeiros 39 capítulos de Isaías. E os últimos 27 livros da Bíblia, que são do Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, têm uma mensagem parecida com os 27 capítulos finais de Isaías. Então, Isaías é considerado, no mundo acadêmico, no mundo teológico, como uma mini-bíblia. Veja a importância desse livro. E eu escolhi para essa noite o capítulo 58 de Isaías, por uma razão muito especial. É que o capítulo 58 trata basicamente de 3 assuntos. O Isaías 58 fala sobre o jejum, e nos mostra o jejum de uma maneira que você nunca viu. Mas Isaías 58 também fala do sábado, aborda o sábado. E Isaías 58 também fala de restauração, que é o verso 12 que a gente está lendo essa noite. Portanto, esse verso que fala de restauração tem tudo a ver com a Alemanha, tem tudo a ver com a Europa. Sabem por quê? Porque aqui na Europa saíram os grandes reformadores. E o texto de hoje, Isaías 58, 12, fala exatamente disso, de restauração, de reforma, de recomeço.
É o espírito dos pioneiros, o espírito dos homens e mulheres que Deus usou para começar esse movimento de reforma, como Lutero, por exemplo, com Zwinglio, com John Hus e outros homens tremendaços usados por Deus. Então, Isaías 58, repito, tem 3 assuntos: o jejum, o sábado e a restauração da verdade. Bom, agora que você tem uma visão, ainda que resumida, de Isaías, vamos nos concentrar no verso 12. O verso 12 eu vou dividi-lo em 4 etapas, ou 4 pilares. Eu vou dividir o verso 12, o sermão de hoje, em 4 pilares. Vocês podem ver que um prédio tem vários pilares. Uma casa tem vários pilares para a estrutura disso. Então eu vou dividir o verso de hoje, o tema de hoje, em 4 pilares. E esses 4 pilares irão mostrar para você responder aquela pergunta: qual o plano que Deus tem para mim? Que plano Deus tem para a Europa? Que plano Deus tem para o Brasil? Que plano Deus tem para a África? Que plano Deus tem para o continente americano? Que plano Deus tem para o mundo asiático? Que plano Deus tem para o mundo árabe? Que plano Deus tem para os islâmicos? Que plano Deus tem para toda a humanidade? E para você que está aqui, e para você do Instagram, e para você do YouTube, e para mim também. Essa é a ideia da mensagem de hoje. Voltemos para o verso 12, para a gente ler outra vez, e dele vamos extrair os 4 pilares, as 4 etapas que vamos analisar agora. Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Para um pouquinho só aí. Por favor, olhem para mim. Obrigado. Aqui fala assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Então, primeiro pilar, edificar as ruínas. Decora essa frase: edificar as ruínas. É a primeira frase do verso. Vamos para a segunda, continuando no verso 12 ainda. Diz assim: levantarás os fundamentos de muitas gerações. Então, o segundo pilar é levantar os fundamentos. Terceiro pilar está no verso 12 ainda, diz assim: e serás chamado reparador de brechas. Então, o terceiro pilar é reparar brechas, é restaurar coisas, recuperar coisas. Então, reparar brechas. E o número 4 e último está no verso 12 também, que diz assim: restaurador de veredas. Então, restaurar veredas. Então, ficaria mais ou menos assim: primeiro, edificar ruínas; segundo, levantar fundamentos; terceiro, reparar brechas; e quarto, restaurar veredas. Para resumir ainda mais, para ficar mais fácil de você memorizar, seria assim: edificar, levantar, reparar e restaurar. Entendeu? Vocês conseguem repetir isso comigo em voz alta? Vamos ver se conseguem. A primeira é o que mesmo? Edificar as ruínas. Parabéns. Qual é a segunda? Levantar os fundamentos. Qual é a terceira? Reparar as brechas. Qual é a quarta? Restaurar veredas. Pronto, já decorou meu sermão. Esse é o sermão de hoje. Agora que a gente tenha os pilares, vamos construir a casa. Vamos dar forma para isso que a gente acabou de falar. E com essas 4 frases, nós temos a resposta daquela pergunta inicial. Qual foi a pergunta? Que plano Deus tem para nós? Qual é o plano que Deus tem para você, para a senhora, para o senhor e para a humanidade inteira? Então, analisemos a primeira das 4. Edificar ruínas. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui nós poderíamos ficar só nessa frase essa noite inteira, e amanhã a segunda frase, e depois a terceira. Nós poderíamos fazer 4 noites, cada uma com uma dessas frases, porque isso é demasiadamente profundo. Edificar as ruínas. O que significa isso? Bom, aqui nós temos uma leitura para o aspecto doutrinário e nós temos uma leitura para o aspecto pessoal. Edificar doutrinas ou edificar a nossa vida espiritual. Então você pode pegar essa frase e trazer para os pioneiros, para Martim Lutero, para John Hus, para Calvino, para John Wycliffe, e para outros, Zwinglio, para outros homens e mulheres que Deus usou no passado. O que significa, então, edificar? Você só pode edificar uma coisa que está precisando de uma edificação. Como a gente quer trabalhar diretamente com a nossa vida espiritual, então, entenda,
o que é uma casa ou um imóvel que está em ruínas? O que significa estar em ruínas? Ruínas é quando um prédio está cheio de defeitos, ou uma casa, ou um apartamento. Tem problemas hidráulicos, problemas elétricos, problemas do piso, problemas no banheiro, problemas no chuveiro, problemas vários. Então, se uma casa, ou um prédio, ou um apartamento tem vários problemas, esse imóvel está em ruínas. E se esse imóvel está em ruínas, como é que você resolve esse problema? Você resolve esse problema basicamente de duas maneiras. Você chama um profissional, um especialista, que vai chegar no seu imóvel e vai avaliar o seu imóvel. E analisando o imóvel, ele vai dizer assim, bom, isso aqui tem muitos problemas. Tem problema realmente hidráulico, tem problema elétrico, tem problema no teto, tem problema no piso, mas as colunas estão boas, a estrutura está boa, o fundamento está bom. Então, o profissional, ele analisa o imóvel e ele analisa o que está bom e o que não está bom. Então, se tem alguma coisa que está boa, não precisa derrubar o imóvel, basta recuperar o que está ruim, restaurar tudo aquilo ali e pronto, o imóvel está edificado outra vez. Aí arruma tudo, pinta outra vez, arruma o que tem que ser arrumado, mantém o que pode ser mantido e pronto. Você edificou um prédio ou uma casa ou um apartamento que estava em ruínas. Agora, tem algum tipo de imóvel que você não consegue recuperar, porque a situação está muito deplorável. Então é preciso derrubar aquela casa e construir outra. Existem casos que tem que fazer uma implosão, destrói toda a casa, todo o prédio, todo aquele imóvel e faz outro. Existem carros que você sofreu um acidente daquele carro, teve uma batida, você manda para um especialista, ele recupera o teu carro. Mas quando a batida é muito forte, dá perda total. Aí não tem mais jeito, tem que eliminar aquele carro e comprar outro. Pois é, a questão aqui das ruínas é parecido com isso. O texto diz assim, que Deus deseja edificar as nossas ruínas. Existem pessoas que estão em ruínas. Na verdade, eu vou dizer a frase de outra maneira. Todas as pessoas têm ruínas, todas. Umas têm mais, outras têm menos. Uns têm ruínas numa área, outros têm ruínas em outra área. Às vezes, as suas ruínas podem estar na sua vida espiritual. A sua vida espiritual pode estar em ruínas. E, às vezes, não é esse o teu problema. O teu problema pode ser ruínas na família. Não é na vida espiritual, é na família. E, às vezes, não é na família, nem na vida espiritual, é no casamento. Pode ser que o seu casamento esteja em ruínas, entende? E pode ser que o seu problema não seja em nenhum desses. Pode ser que os seus problemas sejam emocionais. Você está emocionalmente em ruínas. É uma depressão, é uma síndrome de pânico, é o medo, é a ansiedade, é a insônia, é tanta coisa aqui que você está em ruínas aqui. Então, existem áreas da vida que nos deixam em ruínas, entende? E cada um tem lá a sua área. Às vezes, você tem um todo, e às vezes você tem um problema só, e às vezes você tem 2, 3, 4, 5. E tem gente que tem uma síndrome, que é um conjunto de problemas. Então, o que a Bíblia está dizendo essa noite para nós? Escuta, você do YouTube e você do Instagram. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, que Ele tem um plano para você. Qual é o plano? Edificar suas ruínas. Deu para entender? Que plano Deus tem para você? Edificar suas ruínas. Deus quer pegar você e Deus quer edificar você. Deus quer resolver esse problema que você tem. Agora, escute uma coisa. Existem casos nossos em que uma oração resolve. Existem casos em que um jejum resolve, uma vigília resolve, uma santa ceia resolve, um lava-pés resolve, um pedido de perdão resolve. Quando você pede perdão para alguém, você recebe o perdão, você oferece o perdão. Isso pode resolver muita coisa. Mas tem casos que a pessoa tem que nascer de novo. Não é suficiente pedir perdão. Não é suficiente fazer uma oração. Tem que nascer de novo, tem que entrar dentro do batistério e sepultar a velha vida e começar de novo do zero. E falar, eu quero começar de novo. Eu quero pegar o meu passado e quero enterrar, quero sepultar e quero começar outra vez. Então, cada caso é um caso, ok? Então, existem pessoas que uma oração recupera, um pedido de perdão resolve, uma boa conversa resolve, mas tem casos que não. Por isso, o texto bíblico está dizendo, senhoras e senhores,
que Deus deseja edificar as nossas ruínas. Onde estão as suas ruínas? Onde está a sua dor? Onde está o seu medo? Onde está o seu problema? Onde está a sua situação tão complexa? Onde é que está? Em que área está? Eu quero te dizer que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o nosso Deus, Ele está disposto a te edificar. Ele quer edificar você. Posso ouvir um amém? Sim, Deus quer nos edificar. Agora, analisa comigo uma coisa importante, senhores. Atenção, você do Instagram e você do YouTube. Analisa uma coisa comigo muito importante. Quando Jesus esteve aqui na terra, todas as pessoas com as quais Jesus teve contato estavam em ruínas. Todas. Não havia nenhum. Eram pessoas religiosas que estavam em ruínas. Eram pessoas não religiosas que também estavam em ruínas. Você pega o Novo Testamento, analisa o Novo Testamento e veja todos os casos da Bíblia. Quer ver? Um era paralítico, o outro era cego, o outro era leproso, o outro era endemoniado, a outra tinha uma hemorragia que não parava nunca, a outra sepultou o marido, estava sepultando o filho, seu único filho. E talvez o melhorzinho era Nicodemos, que era o que estava perdido. Tem algum caso aí? O outro era o Zaqueu, que era desonesto, para não falar outra palavra. Então, você não vai ter na Bíblia ninguém que chegou assim e falou: oi, Jesus, oi, Jesus. Jesus fala: oi. Ele fala: estou aqui, Jesus. E Jesus fala assim: o que você quer? Não, nada, eu já estou perfeito. Não tem nenhum caso assim. E aqui nessa igreja também não tem. Todos estamos em ruínas. Uns mais, outros menos. Uns em uma área, outros em outra área. A gente é que dá peso para os pecados. A gente acha que um pecado é mais grave que o outro. Mas não, pecado é pecado, erro é erro, ruína é ruína, dificuldade é dificuldade. E todos nós temos. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não há nenhuma pessoa que esteja mais santa que a outra. Que esse aqui é santo, aquele é pecador, esse aqui é justo, aquele é um miserável. Não, não é assim. Todos necessitamos da graça de Deus. Todos, indistintamente. Então, Isaías está trazendo para nós uma resposta. Qual é a resposta? A pergunta é: que plano Deus tem para mim? Estou respondendo a pergunta. O plano é edificar suas ruínas. Irmãos e internautas, eu já vi Deus fazer coisas incríveis. Vocês sabem que eu faço evangelismo há 37 anos. 37 anos eu faço esse trabalho. E ultimamente meu ministério, eu falava ao pastor hoje, é um ministério que viaja o mundo todo. Hoje eu faço um trabalho sem fronteiras. Então, eu já vi Deus fazer coisas incríveis, na minha vida, inclusive, e na vida de outras pessoas. Eu já vi Deus transformar pessoas que eu achava que nunca seriam transformadas. Uma delas é o meu pai. Meu pai era terrível, de duro, e Deus converteu meu pai. Outra delas era um matador. Sabe o que é um matador? Eu vou, na linguagem periférica de São Paulo, na linguagem do gueto, na linguagem da favela, na linguagem dos becos, pé de pato. Pé de pato é o matador, é o cara que é contratado para matar. Eu fazia um evangelismo em São Paulo, e aquela igreja lotada, assim, sabe? Muita gente lotada, um salão enorme, e um homem não sentava, ficava em pé. Todo mundo sentava e ele não sentava, ficava em pé. E ele me olhava de uma forma muito estranha. Eu pregando, todo mundo atento, ele também, mas ele me olhava de um jeito muito estranho. E quando eu fazia um apelo, todo mundo aceitava, menos ele. Ele era frio, ficava me olhando assim, de cima e embaixo e tudo. E um dia eu me aproximei dele, ele falou assim: você quer me converter, né? Ele disse. Eu disse: eu quero converter você, mas eu não posso. Mas eu tenho um amigo que pode converter você. Ele falou assim: mas você não me conhece. Você não me conhece. Eu nunca serei convertido, porque você não me conhece. Falei: realmente eu não te conheço. Eu gostaria muito de converter você, mas eu também não posso. Mas eu tenho um amigo que pode. Ele falou: não, nem seu amigo pode, ninguém pode. Falei: mas por quê? Quem é você? Sou matador. Mas você mata o quê? Mato gente. E ganha para isso? Sim. Eu tenho uma tabela de preços. Para matar uma pessoa importante custa tanto. Uma menos custa X. Uma pessoa desconhecida é tanto. Se a pessoa fez muita coisa errada, eu cobro mais caro ainda.
O cara tinha uma tabela de preços para matar. Aí ele disse assim, por isso ninguém pode me converter. Eu falei, realmente, mas eu tenho um amigo que pode. E o tempo foi passando e ele vinha toda noite. Era uma série de 3 meses. E ele vinha todas as reuniões, mas não aceitava, não vinha, não se entregava. Eu fazia apelos, convidava, insistia, não vinha, não levantava, era muito difícil. Mas lá na frente, um dia, eu preguei sobre o sacrifício de Cristo e falei sobre a salvação que Jesus nos trouxe. E naquela noite eu vi esse homem chorar. Ele não chorava, ele desabou. Não é um choro comum, aquele negócio que estava preso e de repente solta. Ele chorava copiosamente. E naquela noite ele ficou, todo mundo saiu, eu fui perto dele e falei assim, hoje você me pegou, né? Ou seja, hoje você alcançou meu coração, dizia ele. Eu disse, não fui eu, é o meu amigo. E vai daqui, vai dali, e passaram muito tempo. Passou, melhor, muito tempo. Mas, resumindo a história, eu o batizei. Hoje ele é diácono da nossa igreja. Se você for à igreja que ele é membro, você poderá ser recepcionado por ele. Mas você não sabe quem é ele e nunca vai saber. Se souber, a pessoa fica olhando, olhar assim, que nós somos terríveis, você sabe, né? Se você descobrir o passado da pessoa que está aqui dentro, você fala, rapaz, não sei o quê, será que está convertido mesmo? Que nós somos terríveis, né? Deus perdoa, mas a gente não perdoa, né? Se eu for contar as histórias aqui, vocês ficam arrepiados do que eu já vi. E esse homem hoje é diácono. É um homem doce. É um novo homem. As crianças abraçam ele, ninguém sabe quem é ele. A gente, quando conta, não fala quem é, para não expô-lo, né? Não precisa, né? Então Deus é extraordinário. Um dia eu estava viajando e dormi na casa de um pastor, numa cidade do interior. Dormi na casa de um pastor. E no dia seguinte, bem cedo, eu recebi um telefonema. E era uma pessoa que dizia assim, é o pastor Luiz? Eu falei, sim, sou eu. Ela falou assim, você não me conhece, não sabe nada sobre mim, mas eu quero só te fazer uma pergunta. Você me batiza? Eu falei, olha, eu não sei realmente quem é, não faço a mínima ideia de quem é você, mas eu te batizo. Ela falou assim, mas se você soubesse quem eu sou, você não me batizaria. Eu falei, você escolhe, filha, quer batizar ou não quer? Ela falou, eu quero, mas eu acho que eu não posso. Tá, mas você me ligou para isso, não foi? Foi, ok. Então me dá o seu nome, seu endereço, que eu vou mandar uma pessoa até a sua casa para preparar você para o batismo. Você vai se preparar para o batismo. E quando estiver preparada, eu vou aí na sua cidade para te batizar. Ela falou, mas minha situação não é tão fácil assim, não. Falei, mas por quê? Não, porque meu trabalho é muito complicado e tudo. Tá, mas... Ela falou, tá vendo que horas são? É bem cedo. Eu estou chegando do trabalho. Ok, você é o quê? É médica? É policial? Trabalha de noite? O que você faz? Não, eu sou garota de programa. Eu vendo o meu corpo. Disse, e eu tenho uma luta terrível. Todos os dias, durante o dia, eu estou na minha casa. Quando vai dando o pôr do sol, ela falou, tem uma coisa que me puxa, quando eu percebo, já estou indo para a rua vender o meu corpo. E eu estou assistindo a TV Novo Tempo. E estou assistindo os seus sermões. Eu quero mudar de vida, mas eu não consigo. Olha o drama dessa mulher. Ok, me dá seu nome, seu endereço, ela me deu. Liguei para o pastor da cidade que ela mora. Falei, pastor, preciso de uma irmã madura, uma pessoa já madura, que tem experiência, que sabe lidar com coisas especiais. Não pode ser qualquer pessoa, né? E para visitar uma pessoa, estudar a Bíblia com ela e prepará-la para o batismo.
E o pastor indicou uma irmã da nossa igreja, uma diaconisa, uma mulher já vivida, já experimentada, né? Com experiência. Aí essa irmã foi à casa dela, estudou a Bíblia com ela por 6 meses. Preparou essa mulher. E no dia eu fui batizá-la. Fui batizá-la no domingo de manhã, porque era o único dia que dava, assim, a agenda estava bem cheia, mas fui lá domingo de manhã. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, tomei um susto. A igreja estava lotada, lotada. Tinha gente pela janela, olhando pela janela, a janela aberta, muito calor, e as pessoas olhando pela janela, tudo cheio, muitas pessoas. E quando eu entrei, tinha umas 15 mulheres sentadas assim, quase sem roupa. Quando eu falo quase sem roupa, estava com aquelas roupas bem curtas, assim que você tem vergonha de olhar. Estavam sentadas assim, bem na frente, assim. Eu chamei o pastor e falei, pastor, quem são essas mulheres? Ele falou, são as colegas da que vai batizar. O que ela fez? Ela convidou as prostitutas para vir para o batismo dela. O que vocês fariam se a gente botasse aqui dentro 15 prostitutas? Com roupas indecentes? Será que elas seriam bem-vindas? Estaríamos prontos para isso? Veja como são as coisas. Então, a gente está pedindo para Deus dar o poder do Espírito Santo, e Deus pode fazer isso, e mandar um monte de gente para cá. E será que estamos prontos para recebê-los? Naquela manhã de domingo, quando eu entrei, eu sou evangelista. Você sabe que o evangelista não cuida de uma igreja como o pastor Pedro cuida. O pastor Pedro cuida de uma igreja, eu não cuido de uma igreja. O meu rebanho são as pessoas de fora. O meu público principal são as pessoas de fora. Então, eu lido com essas pessoas para evangelizá-las. Aí, eu falei, que coisa espetacular, não é? Olha o que essa mulher fez. Quem é que iria convidar essas mulheres para vir à nossa igreja? Eu que não faria. E vocês também não, porque nós não temos contato com essas pessoas. Mas ela convidou. E naquela manhã, eu preguei sobre o poder do evangelho. Antes do batismo dela. Quando eu terminei de pregar, fizemos o batismo dela. E depois do batismo eu fiz um apelo, perguntei, quem aqui quer se batizar? As primeiras pessoas que aceitaram, chorando aos prantos, foram as prostitutas. Os outros que eram santos não levantaram. Os que são perfeitos ficaram sentadinhos, não, somos santos. Ficaram sentados. Falei, está vendo? Jesus falou isso, não falou isso? Falou isso. Então eu já vi Deus fazer coisas incríveis. Quando Isaías fala assim, que Deus quer edificar as ruínas, é isso. Deus pega uma pessoa que está toda em ruínas, toda arrebentada, toda complicada, e não precisa ser prostituta, nem ser um matador, como eu contei. Tem gente que tem uma vida boa, legal, tem o seu emprego, tem sua família, não é? Tem sua casa, seu carro, seus negócios, tem uma vida boa, legal, mas é uma pessoa que está em ruínas por dentro, que ninguém vê, que ninguém sabe. É um grito silencioso no teu peito que você não aguenta. Quantas pessoas nessa cidade, quantas pessoas nesse país se matam, se suicidam? Quantas pessoas na Europa se suicidam? Gente rica, gente que tem Porsche na garagem, gente que tem Mercedes na garagem, gente que tem casas, apartamentos, que tem um monte de coisas e estão se matando. Sabem por quê? Estão em ruínas. O dinheiro não resolve. O dinheiro pode comprar uma cama maravilhosa, mas não compra o sono. É ou não é assim? O dinheiro pode comprar um carro maravilhoso, mas não te dá paz. Você não consegue comprar 1 quilo de paz. Você não pode comprar 1 quilo de esperança. Isso não vende no supermercado. Só Jesus é a esperança. Só Jesus é a solução. Só Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. E eu creio totalmente nisso, porque Jesus tem mudado minha vida. E eu sei que Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por estas coisas que eu contei e por outras mais que eu nem posso contar aqui. E já contei coisas pesadas, mas tem muito mais coisas. Então Deus é todo poderoso. Jesus vai voltar para todo mundo, amém, irmãos? Jesus virá para buscar todas as pessoas que o aceitarem como Salvador pessoal, amém, irmãos? É isso. Então Deus quer edificar as ruínas, esse é o ponto número 1. Faz parte do plano de Deus. O plano de Deus para você, para elas duas ali atrás, para vocês 3 ali, para vocês aqui, para ela que está lá nos fundos, para o meu amigo que está cuidando aqui da câmera, para vocês aqui desse lado, para o meu colega que está lá, para a esposa dele, para o rapaz do som, para o meu amigo do YouTube, você do Instagram. Deus, Jesus, ama você
E Jesus vai voltar para buscar você. Então os pioneiros pregavam essas restaurações, e restauração das doutrinas tinha sido jogada por terra, não é? Tinha sido jogada por terra, e a restauração das pessoas. Então, o ponto número 1 é edificar as ruínas. Eu queria dizer para vocês e para mim também, que o nosso Deus que está aqui, Ele pode edificar as nossas ruínas hoje ainda. Mas não é só isso. Deus também quer fazer mais. Além da edificação, Ele quer fazer uma segunda coisa, que é a segunda frase. Lembra que nós temos 4. A segunda frase é levantar os fundamentos. Ou seja, não basta ir a Jesus como você está, é preciso que você, depois que aceita Jesus, depois que se converte, depois que Jesus te recebe e te edifica, é preciso que você esteja devidamente estruturado do ponto de vista doutrinário e bíblico. Porque se você vem a Jesus e Jesus te aceita e te edifica suas ruínas, que é maravilhoso, mas se você não tem raiz, se você não tem fundamento, se você não tem base, se não tem um bom alicerce, a casa cai. Você fica firme uma semana, fica firme um mês, fica firme 6 meses, fica firme 1 ano, daqui a pouco você começa a entrar em processo de desânimo outra vez, entende? Você hoje está animado, amanhã já não está mais. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Hoje você está salvo, amanhã pode estar perdido. Então Deus não quer só edificar as ruínas, Ele quer fazer um segundo passo, que é levantar os fundamentos. O que é um fundamento? Você sabe, esse prédio, para estar em pé, tem que ter um bom fundamento, senão ele cai. Você lembra daquele texto de Mateus 7, que conta a história de 2 homens, e um construiu uma casa numa rocha, e o outro construiu uma casa na areia? Lembra disso? Então, aqueles 2 homens representam a humanidade inteira. Existem aqueles que constroem sobre a rocha e aqueles que constroem sobre a areia. Você sabe, os 2 homens, de acordo com a Bíblia, construíram boas casas. Só que a diferença é que um tinha fundamento, que era rocha, o outro não tinha, que era areia. Então, quando veio o vento, a tempestade, a tormenta, a turbulência, as 2 casas balançaram, uma caiu e a outra não. Por quê? Porque uma tinha fundamento, porque uma estava firmada na rocha. Nós vamos enfrentar turbulências, nós vamos enfrentar batalhas, como a gente conversava aquela hora. Virá momentos difíceis para o povo de Deus, vocês sabem disso. Já estamos vivendo momentos difíceis, mas os momentos difíceis aumentarão. Então, quem é que vai permanecer firme? Quem tiver fundamentado na rocha. Então, Deus quer levantar em nossa vida os fundamentos. Só que esses fundamentos são as doutrinas fundamentais. Nós não podemos ser cristãos que têm só a casca, que têm só a aparência. Nós temos que ter essência. Ou seja, temos que ter base bíblica para a nossa fé. Se não temos base bíblica para a nossa fé, vem um vento e a gente cai. Vem um escândalo, a gente cai. Você fica sabendo, fulano de tal pecou. Aí você já cai também, porque você se decepciona. Onde está teu fundamento? O fundamento tem que estar na palavra. Quer ver uma coisa? Vou te dizer algumas doutrinas fundamentais. Uma delas, não vou falar todas porque não dá, mas uma delas. A doutrina da justificação pela fé. Isso é uma doutrina fundamental. Isso é um fundamento. Quem conhece esse assunto está firmado na rocha. Mas não é só isso. Uma outra doutrina fundamental é a doutrina dos 10 mandamentos. Isso é outro fundamento. Se você pegar um microfone e uma câmera e for na porta das igrejas dessa cidade, ou do Brasil, ou de qualquer lugar, e você perguntar para as pessoas que frequentam as igrejas em geral, evangélica, católica, adventista, qualquer igreja, e você pega o microfone e vai lá na porta das igrejas e fala assim: ô irmão, tudo bem? Ô irmã, tudo bem? Me fala os 10 mandamentos. Você vai tomar um susto. A maioria vai dizer: não matarás, não adulterarás. Umas 3 ou 4 talvez saia, mas os 10 mandamentos muita gente não sabe. E alguns vão misturar os mandamentos do catecismo com os mandamentos da Bíblia. Então o povo não sabe. Então veja, a doutrina dos 10 mandamentos é fundamental, é um outro fundamento. Quando fala que Deus quer levantar os fundamentos, significa que os fundamentos bíblicos precisam ser conhecidos por nós. Quer ver um outro fundamento? É a doutrina do estado do homem na morte. É uma doutrina fundamental.
E se as pessoas não têm esse fundamento, quando vier a confusão do assunto espiritualista, vai confundir tua cabeça, porque não tens um fundamento. Estou dando alguns exemplos de doutrinas fundamentais. Quer ver um outro? Os princípios de temperança cristã. O cuidado com o nosso corpo como templo do Espírito Santo. É um outro fundamento. E por aí a gente poderia ficar aqui um tempão falando. São vários fundamentos que Deus quer levantar em nós. Para que a gente tenha consciência. Eu sou o que sou porque está escrito na Bíblia. Eu faço o que faço porque está escrito na Bíblia. Eu frequento esse lugar e não frequento aquele porque está escrito na Bíblia. Eu sou desse jeito porque está escrito na Bíblia. Eu sigo um Jesus com base na Bíblia. Aqui está a base dos meus fundamentos. Amém? Então, o primeiro, Deus quer edificar as ruínas. E, em segundo lugar, Ele quer levantar os fundamentos. Essa questão dos fundamentos é para você saber o que você está fazendo. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, será que eu estou no caminho certo? Não é assim? Será que esse lugar aqui é o certo mesmo? E por que isso? E por que aquilo? E, às vezes, te bate uma dúvida, sabe? Uma interrogação na cabeça. Porque falta essa certeza dos fundamentos bíblicos. Isso dá certeza para nós. E Deus quer que isso aconteça com a gente. Mas Deus não quer só isso. Ele quer edificar as ruínas, Ele quer levantar os fundamentos, mas tem um terceiro ponto. Ele quer reparar as brechas. Sabe, esse processo de reparação. Reparação. Reparar, você sabe, é fazer um reparo, é consertar um problema, é tapar um buraco, é resolver o que está ali. E quando fala Deus quer reparar as brechas, isso é muito sensível e importante. Sabe por quê? Porque às vezes nós já aceitamos Jesus como Salvador, nós já entregamos a vida para Ele, nós já frequentamos a igreja, já fomos batizados por imersão, está tudo certo aparentemente. Mas pode ser que haja uma brechazinha na minha vida ou na sua. Por exemplo, pode acontecer de uma pessoa que está na igreja, nos caminhos de Deus, com a Bíblia na mão, aceitou Jesus, tudo certinho, mas é uma pessoa que tem ódio. O ódio é uma brecha. Deu para entender? Que brecha? É uma brecha, é um buraco, é um espaço por onde o inimigo entra. Tu está dando uma brecha, o ódio. Estou dando um exemplo. Existem outros casos em que a pessoa está, diz assim, já aceitei Jesus, ok, está tudo certo, mas essa pessoa ela está vivendo e tentando servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter um pé no caminho de Deus e um pé no caminho do inferno. Não dá para servir a dois senhores. Assim como a esposa não pode ter dois maridos, e assim como o marido não pode ter duas esposas. Nós também não podemos servir a dois senhores. O que acontece é que, às vezes, a gente fala assim, bom, eu quero ir para o céu e tudo, mas esse negócio de ser tão certinho também assim, tá, deixa eu viver a minha vida. E nós estamos numa época em que tudo é relativo. Na cabeça das pessoas tudo é relativo. E na Europa isso é muito forte. O que é isso? É assim, eu respeito você, você me respeita. Você tem sua verdade, eu tenho minha verdade. O que é verdade para você, não é para mim. O que é pecado para você, não é para mim. Então, a gente pode viver em paz, você não me incomoda, que eu não te incomodo. Então, esse é um problema, é uma barreira. Porque, veja, como é que você vai chegar para alguém e você vai falar para ela, vai pregar o evangelho e dizer assim, ó, isso aqui é o certo. Você está dizendo para a pessoa, você está errada. Se você está apresentando o certo, significa que ela está errada. Então, você tem barreiras. E existem barreiras em nós. Em nós. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, sabe? E quando Jesus voltar, nós queremos ir para o céu com Ele. Já imaginou você passar a vida toda na igreja e não ir para o céu? Porque você tinha uma brecha. E ninguém nunca te falou sobre isso. Então, por isso que eu estou falando. Que é para salvação. Não é para você se sentir mal. É para você ser salvo. Então, faça uma análise da sua vida e fala assim, Deus, tem alguma brecha em minha vida? Eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada? Me ajuda a resolver isso. Então, Deus, Ele quer fazer o quê? Reparar as brechas. E as brechas podem ser pequenas. E até imperceptível aos olhos humanos. Porque, veja, para a gente enganar as pessoas é muito fácil.
a gente passa uma imagem de que a gente é, impecável. E as pessoas olham e falam assim, uau, é impecável. Mas ninguém sabe o que está aqui dentro. Ninguém sabe o que está aqui dentro. Era o problema dos fariseus. Você sabe que, às vezes, a gente olha para alguém e a gente vê um defeito assim na pessoa, e você já viu o defeito dela. Ela já está exposta. Mas o problema maior não é esse. É aquele que não mostra o defeito e tem um baita de um defeito. E Jesus falou para os fariseus, vocês são hipócritas. Vocês são como um sepulcro. Já viram um túmulo? Já viram como as pessoas fazem aquelas construções no cemitério? Você olha para aquilo lá e fala, uau, que bonito. Mas lá dentro tem uma pessoa morta. Então, às vezes, por fora estamos ok, mas por dentro tem uma pessoa morta. Jesus chamou atenção para isso. Entende? Então, Jesus, ele quer reparar nossas brechas. Isso faz parte do processo de preparação para o céu. É um processo de preparação para o céu. No Brasil, tem um profissional que chama martelinho de ouro. Alguém já ouviu falar disso aí? Quem já ouviu falar? Você já analisou o trabalho desse profissional que usa um martelo? É um tipo de mecânico, mas só que ele não é exatamente o mecânico tradicional, porque o tradicional, ele pega o teu carro e arruma o problema. O martelinho de ouro é assim, Você tem um carro, alguém olha para o teu carro, ele está ok, está tudo certo com o teu carro. A mecânica está boa, as luzes, os faróis, a iluminação está boa, está tudo bom no teu carro. Quem olha assim, fala assim, o carro está bonito, que carro bonito. Mas quando você chega pertinho do carro e você olha bem na lataria do carro, bem de pertinho, ou você ilumina a lataria e você olha, você vai ver um pequeno amassado, um pequeno risco, alguma coisa que de longe não se vê, só se vê bem de perto. Entende? O martelinho de ouro, ele vai lá e ele faz um trabalho minucioso para resolver esses probleminhas. E ele te deixa o carro perfeito. Perfeito. É como se você tivesse comprado um carro novo. São os pequenos defeitos que podem destruir nossa vida. Aquilo que ninguém vê. Só Deus vê e só nós sabemos. Então Deus quer, primeiro, edificar nossas ruínas, que é o todo. Segundo, Ele quer levantar os fundamentos para te dar segurança, para você não cair mais. E terceiro, Ele quer que você se consagre, se santifique. Então, Ele quer reparar as brechas, ponto por ponto. Porque Deus fala assim, eu quero levar você para o céu. Amém? E por último, Deus deseja restaurar as veredas. O processo da restauração vai terminar na volta de Cristo. Até lá, nós estaremos nesse processo. Quando Jesus voltar, é que haverá restauração total. Nós voltaremos a refletir 100% a imagem e semelhança de Deus, na volta de Jesus. Então, o quarto ponto é esse, é restaurar as veredas, restaurar nossos caminhos, restaurar nosso coração, restaurar nossa mente, restaurar nossa vida. Nos restaurar, tirar de nós tudo que não é de Deus. Isso vai acontecer na volta de Cristo. Nós estamos num processo, ok? E quando Cristo voltar, num abrir e fechar de olhos, Ele vai completar o processo de restauração. E para que isso possa acontecer, eu queria chamar a sua atenção para ler o último versículo de hoje. Apocalipse 3:20. Esse texto é um texto importante para finalizar a mensagem de hoje. Abram a Bíblia comigo em Apocalipse 3, verso 20. E vamos ler atentamente esse verso. Atenção, amigos do YouTube, e atenção, amigos do Instagram. Nós vamos agora para essa leitura de Apocalipse 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
esse texto é muito conhecido. E por isso ele é tão importante para essa noite. Jesus está dizendo assim: eu estou à porta do seu coração e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Habitarei com ele e ele comigo. Bater a porta do coração é bom ou é ruim? É bom e é ruim. Por que é ruim? Porque quem bate está do lado de fora. E Jesus está do lado de fora. Isso é ruim. E por que é bom? Porque mesmo estando do lado de fora, ele não para de bater. Ele não desiste de você. Ele continua batendo. Por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Nessa noite, ele está batendo a porta do nosso coração. Cada mensagem, cada frase, cada pensamento, cada análise do tema, Jesus está falando conosco. Está ou não está? Está. Está batendo aqui. Está batendo aí. Então Jesus continua batendo. E até quando ele vai bater? Até o último suspiro da sua vida. Ou até o fechamento da porta da graça. Mas ele vai continuar batendo. E você não pode fugir dele. Você pode tentar, mas você não consegue. Ninguém consegue fugir dele. Ele está o tempo todo falando com a gente. O problema é que a gente não escuta. Nessa cidade grande, nesses lugares assim, você é carro, é viagens, reuniões, trabalhos, atividades, um monte de coisas. São muitas vozes. Celular, televisão, rede social, muitas vozes. Nem sempre as pessoas conseguem ouvir a voz de Deus. Mas no silêncio dessa noite, estamos ouvindo a sua voz. E se você estiver ouvindo a voz dele, não endureça o seu coração. Abra o coração. E se você abrir o coração, Jesus vai entrar. E se ele entrar, ele vai mudar tudo. Ele vai mudar tudo. Cristo Jesus tem poder para mudar qualquer situação. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele tem poder. Então não saia daqui hoje do jeito que você entrou. Não volte para casa do jeito que você veio. Antes de sair daqui, entregue sua vida para Deus. Ah, mas eu já me entreguei. Entrega de novo. Ah, mas eu já não tenho tanta fé. Entrega sem fé mesmo. Ah, mas eu tenho dúvidas. Vai com dúvida e tudo. Ah, mas eu tenho um vício. Vai assim mesmo. Ele é a solução, amém? Não espere você sozinha resolver os seus problemas. Você sozinho resolver os seus problemas. Vá a Jesus, confia nele. Ele tem poder para fazer coisas incríveis. Nós vamos até sábado aqui. E até sábado, eu queria que nós tivéssemos pelo menos um batismo. Eu sei que o pastor já batizou algumas pessoas não faz muito tempo. Mas até sábado, eu preciso batizar alguém aqui. Eu não posso terminar essa semana sem batizar ninguém. Será que vamos batizar alguém até sábado?
Eu acho que sim. Só depende de você. Perfeito você não é. Eu também não sou. Ninguém é. Mas temos que dar o primeiro passo. E eu queria que você agora ouvisse uma frase que resume o sermão dessa noite inteirinho. Uma frase. Você gosta de frases? Aí vai uma frase. Estão preparados? A frase é a seguinte: quando você aceita Jesus, Ele tira você da lama. Mas quando você anda com Ele, Ele tira a lama de você. Ouviu? Vou repetir. Quando você aceita Jesus e abre o coração, Ele tira você da lama. Mas quando você anda com Ele, Ele tira a lama de você. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quantos de vocês, junto comigo, porque eu sou o primeiro da fila, o que eu vou pedir para vocês, eu também vou aceitar junto com você. A mesma coisa que eu peço a você é para mim, porque somos todos iguais. Alguém aí, além de mim, deseja nesta noite tomar a decisão de que Deus realize na sua vida e na minha essas quatro frases que a gente estudou. Você quer que Deus edifique as suas ruínas, você quer que Deus levante os fundamentos na sua vida, você quer que Deus repare as suas brechas, e você quer que Deus te restaure completamente. Além de mim, quem mais aceita isso aí? Fica em pé. Se você aceita isso aí, fica em pé. E você do Instagram, se você aceita isso, atenção, você está me assistindo agora, você aceita essas 4 bênçãos para você, escreva aí: eu aceito. Eu aceito. Vai escrevendo: eu aceito. Vai escrevendo assim, rapidinho: eu aceito. Você do YouTube também, vai escrevendo: eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Tem que ser rápido, porque eu quero falar teu nome. Então vamos lá. Quem aceita do YouTube e do Instagram? Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Vamos lá, Júlio. Alguém escreveu aí: eu aceito? Fale em voz alta para eu ouvir o nome de uma pessoa. Gracimar, meus parabéns. É que o nome do perfil da pessoa às vezes não é o nome dela. Felipe, parabéns. Parabéns, Paula. Parabéns, Isabela e Cristina. Quem? Não entendi. Lina Olaina Cunha, parabéns. Sabrina. Se você mexer assim com o dedo, assim, nos nomes, tem um monte de nomes por aí. Você pode girar aí, com cuidado para não tirar do ar. Mas você pode ir girando assim que você vai ter vários nomes aí. Então, veja, muitas pessoas conectadas no YouTube e no Instagram dizendo: eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Louvado seja Deus. Vocês aguentam em pé um pouquinho mais? Ficamos sentados muito tempo, né? Só eu que estava em pé. Agora vamos ficar em pé uns minutinhos. Eu quero chamar aqui o Wallace. Por favor, Wallace. Por favor, meu amigo. Você pode usar o meu microfone ou pode pegar um outro. Ele vai encerrar o meu sermão. Olha a responsabilidade, você vai encerrar meu sermão. E antes de você cantar, eu queria que vocês todos entendessem que essa música é para finalizar essa reflexão. E como estamos ao vivo aqui também no meu canal, eu vou colocar esse microfone em você, para que a sua voz saia no meu canal, tá bem? Um minutinho, e assim que eu colocar o microfone, aí você coloca aí a música dele. Ok, enquanto ele ajusta ali, parece que tem 2 músicas tocando, enquanto ele ajusta ali eu vou falando, porque como estamos ao vivo não pode ficar nada em branco. Assim que entrar eu paro e você continua e todos meditaremos nela.
estrelas lá do céu. É a insensibilidade, é a inércia espiritual, é a falta de vontade na batalha contra o mal. Hoje mais que necessário deste sono despertar e buscar nosso Deus agora, quando Deus se pode achar. Ele tem o perdão e a graça, quer sarar a nossa dor. Se deixarmos nossas faltas e o buscarmos com fervor, hoje mais que necessário deste sono despertar e buscar nosso Deus agora, quando Deus se pode achar, e buscar nosso Deus agora, quando Deus se pode achar. Amém, amém. Que linda música, hein? Muito obrigado. Eu vou pedir a vocês todos para vir aqui pertinho de mim. Vamos nos unir aqui. Deixa eu só finalizar aqui. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Amanhã voltaremos ao vivo pelo YouTube. Ontem foi pelo YouTube, hoje pelo Instagram e amanhã pelo YouTube outra vez. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã. Eu chamei vocês aqui bem pertinho para a gente fazer uma oração juntos. Eu sei que todos precisamos. Jesus sabe o que você precisa e o que eu preciso. Então, como somos todos filhos de Deus e somos iguais, nada melhor do que a gente se unir em oração agora. E eu queria pedir a vocês que essa noite orassem pelo programa de amanhã. E orassem também por pessoas que estamos convidando. Me ajuda a convidar mais pessoas para amanhã. Amanhã vai ser uma noite muito importante aqui. O tema de amanhã vai ser um tema muito importante. E seria triste não falar para mais pessoas. Se é bom para nós, é bom para os outros. Não é? Então, me ajuda em oração e me ajuda a convidar mais pessoas. Vê que estamos terminando cedo, né? Ainda falta 5 minutos para as 9, super cedo. Não é uma coisa demorada, bem objetiva. Então, não é cansativo, né? Deus abençoe você. Obrigado por você estar aqui. Deus te bendiga, irmã. Ele conhece o seu coração e sabe da sua sinceridade. A mesma coisa contigo. Cristo te conhece e sabe o que você precisa. E nós vamos orar por isso. E por ti também. Cristo te conhece. Sabe o que tu necessitas. Por que estás aqui?
E Ele tem poder para cambiar as coisas, para cambiar todo. Confia no Senhor. Solo confia. Amém? Eu queria conversar muito com cada um de vocês, assim, bem olho no olho, assim, porque isso é importante, isso é respeitoso e é sincero. Entendeu? Você não está aqui por acaso, você sabe, né? E nem você. Vocês saíram com um propósito. Deus tinha mais de um. É ou não é? Entendeu, minha amiga? De muito tempo. Tem coisas na vida que ninguém entende. Só Deus sabe. Mas confia nele. Ele vai restaurar tudo. Conforme conversamos ontem. Né, pastor? Né, irmã? Pastora. Não é pastora, mas só para vocês entenderem, a esposa dele. Oi. Tudo bem aí? É isso aí. Jesus está com vocês. Amém? Ai. Essa mensagem também foi para você. Jesus te ama muito. E você é muito especial. É isso. Entendeu, Júnior? Vai dar tudo certo. Só virar a página. Entendeu? Vira a página. Começa de novo. Há males que vêm para bem. Entendeu? Só não pode cometer os mesmos erros. Mas há males que vêm para bem. Não é verdade? Não é verdade, irmã? É isso. Você do som. Deus te abençoe. E alguém ficou sentado lá atrás? Hã? Gravando. Muito bem. Sim. Muito bom. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela música. Obrigado porque o Teu Santo Espírito está no meio de nós. Não merecemos nada, o Senhor sabe. Nós somos pecadores, o Senhor também sabe. Conhece o nosso coração, conhece nossas lutas. Mas o Senhor é maior, é todo-poderoso, sabe todas as coisas. Ó Deus, ajuda-nos a permanecer na Tua presença. Que nunca nos afastemos de Ti, mesmo nas horas mais difíceis. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando a gente não vê luz nenhuma. Que o Senhor nos ajude a ter a certeza de que o Senhor está lá. Abençoe aqui os jovens, os adultos, as famílias, os casais. Abençoe nós que estamos aqui e a nossa família que está distante. No cartão, colocamos nomes de nossas famílias. Colocamos nomes de amigos. Colocamos nosso próprio nome. Em Tuas mãos, eu entrego cada um que está aqui e cada pessoa que nos acompanha pelo YouTube. Que o Teu poder se manifeste na vida de cada internauta e de cada um de nós também. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso e traga-nos de volta amanhã a este lugar, em nome de Jesus. Amém. Espera um pouco, calma. Abraça quem está do seu lado, se for possível, e diga: Jesus te ama. E diga: Jesus te ama. Dá um abraço e diga: Jesus te ama. E entregue os cartões para o pastor e para a esposa dele, por favor.